Graça e paz, meus irmãos. É muito bom estar aqui. É bom mesmo. Eu falo isso como uma forma de privilégio. Eu sou privilegiado por ter voz para falar para os meus irmãos. E eu fico falando para Deus, obrigado, Senhor Deus, por cada oportunidade que o Senhor me dá de exercer aquilo que o Senhor tem falado na minha vida, que é a respeito de ministrar e falar aos meus irmãos, aqueles a quem eu amo e aqueles a quem tem influência na minha vida também. Então, desde já, sintam-se abraçados e amados por mim, amém? Porque o Senhor fez isso primeiro por vocês. E meu irmão, falar sobre ansiedade, e eu não quero vir aqui e soar de uma forma insensível quanto ao sofrimento, quanto à dor, ou quanto às questões que vocês têm, ou que podem ter. Eu quero considerar isso, eu quero estar aqui considerando esse sofrimento de vocês a respeito de uma ansiedade, porque eu sei que o Senhor assim considera também. E Ele não fecha os olhos para essa questão que sobrevém sobre você. Mas é interessante porque ninguém é igual a ninguém. Cada um tem suas questões, cada um tem o seu jeito, cada um é um indivíduo particular. E é por isso que eu amo cada vez mais o Senhor Jesus, porque Ele é salvador pessoal de vocês, amém? Isso significa que Ele trata você, cuida de você e zela por você de forma particular também. Eu estou aqui na frente, eu não consigo entender nem ver os pensamentos de vocês. Deus é o contrário, Ele vê e entende. E é por isso que Ele vai tratar com você de forma particular. Então, amém? Louvado seja o Senhor, porque Ele é nosso Salvador particular. E quando a gente vai tratar de um assunto como esse, um assunto dessa questão de ansiedade, fique ciente, meu irmão, que o Senhor considera o seu sofrimento. Fique ciente que o Senhor considera aquilo que você passa. E ao contrário do que muita gente fala, Ele trata de forma particular e pessoal o seu problema. E é por isso que as suas questões você deve abrir e expressar diante de Deus, para que Ele possa continuar tratando você, amém? E é por isso que a gente está aqui falando a respeito disso, porque nesses tempos de hoje, principalmente com o advento da pandemia e desse isolamento, as questões de ansiedade têm se aflorado. A nossa sociedade já é uma sociedade que ela vamos dizer assim, programada para a ansiedade. E desde já eu já queria falar que a ansiedade é uma emoção que em si, ela não é boa nem ruim, mas ela pode ter destinos ou destinação na sua vida, na minha vida, para uma questão ruim, e pode atrapalhar muito sua vida psicológica e até física. E é interessante porque a gente entende que sair dessa situação, sair de uma situação desfavorável com relação à ansiedade, é plenamente possível, amém? Eu tenho visto casos e exemplos de pessoas que saíram de uma situação de transtorno de ansiedade ou crise de ansiedade, e até assim questões mais profundas que talvez você não possa ter, mas que ele sim, através da ajuda do Senhor Jesus Cristo, tem saído dessa situação, amém? Então desde já eu queria dizer que é plenamente possível você sair dessa situação. Se você sofre de ansiedade, se essa ansiedade é uma ansiedade que tem machucado você, oprimido você, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça hoje é que é plenamente possível você sair dessa situação. É interessante porque eu queria até recomendar que vocês assistissem ou reassistissem a pregação do pastor Vanderlei na última quarta-feira, na série de mensagens Uma Verdade que Liberta. Ele falou de uma forma muito contundente e clara a respeito da vitória de Cristo na cruz e o triunfo que está sobre você, crente. Meu irmão, entendendo que a obra da carne, a obra que o Senhor fez na cruz, Ele veio sobre todos nós para nos dar liberdade, para nos dar uma condição de liberdade, uma condição de cura. As enfermidades Ele levou sobre Ele, amém? Nós entendemos que isso por si só é suficiente para que isso possa acontecer. Mas Cléfson, o que é que acontece? Às vezes acontece
que ainda estamos nesse mundo e ainda padecemos de algumas necessidades e sofrimentos. E o interessante é que eu não quero que você arraste para debaixo do tapete esse sofrimento, ou essa ansiedade, ou esse pensamento ansioso, mas eu quero que você encare ele de frente e saiba como lidar com ele, amém? E é por isso que o Senhor tem diretrizes para a gente, porque a gente vê na Bíblia muita coisa sobre ansiedade. Se você pegar a sua Bíblia aí no celular e colocar na busca ansioso ou ansiedade, N versículos vão aparecer. E isso porque o Senhor quer tratar sobre esse assunto também. E eu queria trazer uma visão geral, primeiramente, a respeito do que era ansiedade, para tentar desmistificar algumas coisas que tem sobre esse tema. Como a gente falou, a ansiedade é uma emoção muito natural e até necessária, porque sem ela, talvez os perigos e as situações que acontecem na nossa frente, a gente não daria tanta importância. Você entende que com a ansiedade você acaba se programando ou se preparando para aquilo que vai acontecer. Então isso é uma condição normal da gente, ser humano. Inclusive textos que falam o que Paulo fala: eu estou ansioso para encontrar vocês, lá em Timóteo ele fala, ou seja, ele está aqui jubiloso, aguardando ansiosamente, ou seja, com emoção, com expectativa e querendo no Senhor encontrar. Isso significa que a ansiedade nem sempre pode ser ruim, mas o que a gente quer tratar hoje aqui é justamente a ansiedade que machuca você, aquele pensamento exagerado sobre uma condição que às vezes nem aconteceu e não tem nem possibilidade de acontecer, ou situações simples, que a ansiedade faz com que a gente possa exagerá-lo ao ponto de trazer medo, destruição e depressão a você. A gente quer tratar aqui a respeito quando, enquanto uma doença, ele tende a se alimentar desses pensamentos projetados para o futuro, fazendo com que sintamos uma excessiva preocupação sobre as coisas. Esse tipo de ansiedade que machuca a nossa alma, nossa psique, inclusive vai atacar até o estado físico. Muitas pessoas têm dores musculares, falta de ar e por aí vai, né? E isso é uma coisa que você tem que estar atento e alerta. A gente vai passar aqui por algumas, vamos dizer assim, situações ou alternativas para que você possa buscar. Mas eu já queria, de antemão, entender com você que você entende mais do que eu a sua situação, amém? Você sabe onde é que dói, você sabe o que dói, e eu quero que você considere buscar uma ajuda médica ou uma ajuda profissional, se assim for necessário, amém? Porque, meu irmão, não passe por certas situações sozinho, sem buscar ajuda. A gente vai ver aqui que uma das recomendações é que você busque ajuda com alguém que possa lhe ajudar, alguém maduro o suficiente que possa direcionar você para um caminho melhor e um caminho de liberdade. Mas desde já, quando as coisas descambam para uma condição física, ou seja, eu sinto muita falta de ar, eu sinto muita dor física, eu peço que você considere buscar uma ajuda profissional. A ansiedade tem causado uma depressão profunda no meu coração. Eu quero que você considere buscar ajuda profissional. Você sabe que a gente está no Setembro Amarelo. Setembro, que é um mês que a gente cuida da nossa saúde mental e muito um alerta a respeito da depressão. E uma das coisas que a ansiedade provoca no coração é o encaminhar para a depressão. A ansiedade, que é o exagero daquilo que a gente nem aconteceu ainda, ou das situações simples, pode causar uma depressão em você. E você precisa buscar uma ajuda. Primeira coisa que espero que você considere isso. É interessante porque essa preocupação, ou essa preocupação maior, esse medo, é um pensamento que faz mal a você. E eu estava vendo uma psicóloga e ela me deu uma ideia a respeito de como seria tão angustiante isso. Ela falou o seguinte: se você parar e pensar qual é o seu maior medo, pare e pense.
qual é um pensamento muito ruim para você. Agora pense esse pensamento ruindo você, ou você ruminando no pensamento, na sua cabeça constantemente, durante o dia inteiro. Você só revivendo e relembrando pensamentos ruins. Veja quanto o mal isso pode causar. Uma notícia boa é que isso pode ser vencido, amém? É plenamente possível que você possa conviver bem com o seu pensamento. Existem pensamentos ansiosos que podem causar gatilho, trazendo estresse e depressão, sim. Mas é possível que você possa, viver livre e viver bem. Só que você não vai tratar esse assunto de forma desleixada, nem arrastando para debaixo do tapete. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que vocês precisam identificar o pensamento ansioso e tratar ele cara a cara, identificando qual é a origem que lhe deixa ansioso, e você tratando com ele, é uma forma de reciclar esse pensamento. Em vez de repetir para você, eu não consigo, você pode repetir para você mesmo, eu vou tentar, amém? Primeira coisa, você pode identificar, correr atrás desse pensamento e dizer assim, olha, vamos refletir sobre você aqui. Você considere situações favoráveis a respeito desse pensamento. É interessante porque o livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 2, acho que vai até o 8, a respeito de uma situação de ansiedade a respeito da igreja lá, que Paulo adverte, ele vai nos ensinar ou nos orientar a não andar ansioso, guardando o nosso coração, a nossa mente, além de nos instruir em pensar tudo que for proveitoso. Vamos abrir esse texto? Abra aí Filipenses 4, 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. E esse é um daqueles versículos que precisa estar marcado na sua Bíblia. É um daqueles versículos chaves que orienta você a respeito de muitas coisas. Eu vou ler na minha versão aqui, vocês acompanham. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meu irmão, sabe o que é interessante aqui? É que na parte final ele vai dizer assim, você deve ocupar o pensamento com isso. E aqui está uma coisa bem interessante para a gente pensar a respeito da nossa saúde mental e a respeito da nossa ansiedade e o pensamento ansioso. O que é que eu estou alimentando a minha cabeça? No que é que eu estou gastando tempo pensando? Porque convenhamos, meu irmão, você se alimentar diariamente de pensamentos ruins vai acabar angustiando o seu coraçãozinho. Eu quero que você comece a considerar, alimentar aquilo que a sua alma, o seu pensamento, com aquilo que é bom, com aquilo que é proveitoso. Eu estou aqui querendo que você considere se juntar com pessoas que podem trazer proveito para você, e não pessoas que vão colocar você mais abaixo, amém? Se existem pessoas que colocam você abaixo, e você já tem pensamentos e transtornos de ansiedade, você deve cortar relações, pelo menos momentaneamente com eles, porque é a sua saúde que está em risco. O versículo de Filipenses, ele vai dizer, olha, você deve ocupar o pensamento com coisas boas, você deve ocupar a sua cabeça com coisas boas, você deve estar diante das situações pensando de forma positiva. Sabe por quê? Porque o mundo já é tão negativo, o mundo já é tão opressor,
né? Você já passa tanta dificuldade, isso eu falo das várias dificuldades, né? Às vezes você tá com necessidade de alguma falta em casa, você está com algum parente doente, ou você está com uma doença, ou você está com falta de emprego, ou você está, né, desgostoso no seu trabalho, ou sofrendo uma pressão excessiva no seu trabalho e tem andado triste. As coisas já são assim, massacrantes para você, sabe? Eu quero que você não fique apenas nesse ciclo vicioso, massacrante. Isso é interessante porque algumas medidas e recomendações fazem com que a gente possa sair desse ciclo e alcançar talvez um círculo diferente. As recomendações que eu vi da psicóloga Lodiane, o nome dela, interessante que ela tem um podcast muito bom sobre isso, ansiedade. Ela fala o seguinte, que existem algumas recomendações que podem fazer com que você possa sair disso. Exercícios físicos ou atividades físicas pode dar uma condição melhor para você e para a sua psique. Controle de respiração. Olha, interessante, eu estou falando aqui, eu comecei e só estou aqui na parte clínica da situação, amém? Controle da respiração. O exercício da gratidão é agradecer por tudo aquilo que você tem. Sabe aquela história do copo meio cheio e meio vazio? Né? Tem gente que diz, está meio vazio, mas eu digo, está meio cheio, amém? Isso aqui é um exercício de gratidão, é você agradecer pelo aquilo que você tem, é pouco, mas é aquilo que você tem, comece a agradecer, isso vai fazer com que você possa mudar a sua postura de pensamento, amém? Entenda que você está começando a condicionar você a pensar em coisas boas, né? Sabe que aquilo que o pastor Paulo fala? Pensar certo, falar certo, sentir certo e agir certo, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Eu queria que você começasse a considerar essas coisas. Uma outra coisa que ela recomenda é reorganizar a sua rotina. Reorganize a sua rotina. Novos horários de levantar, novos horários de dormir, novas tarefas a fazer. Porque às vezes aquele ciclo massacrante é tão rotineiro que você às vezes não quer fazer, mas é levado, porque todo o seu horário é programado para aquilo. E quando você reorganiza isso, talvez possa tirar você de uma situação que possa fazer você pensar diferente. Reorganize, né, a sua rotina. Isso tudo faz parte de recomendações para que você possa melhorar com a ansiedade. Mas é interessante, e aqui a gente vai começar a nossa pregação, que é a respeito de uma história do rei Josafá, que vai nos falar muito a respeito disso, e vai nos dar lições preciosas. Abra aí em 2 Crônicas, para a gente ler essa grande aventura. 2 Crônicas, capítulo 20, fica lá depois de Reis. Eu espero que você perceba que todos nós estamos suscetíveis ou sujeitos a momentos de ansiedade, de medo. E com o rei Josafá não foi diferente. A gente vai ler do 1 ao 12. Eu vou ler e você acompanha aqui, ó. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, alguns neonitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá. E do outro lado do Mar Morto da Síria, eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor, e proclamou jejum em todo Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor.
Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e povos? Na tua mão está a força e o poder, não há quem possa resistir. O nosso Deus, acaso não expulsasse os moradores dessa terra diante do povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nessa e nela edificam um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Senir, cujas terras não permitiste em Israel invadir, quando vinham na terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, e que nos desse como herança. Nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, e vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Repetindo a última parte. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, como a gente falou a respeito, apesar de você gozar de uma liberdade que Cristo deu, ainda assim, tendo recebido de Cristo como Salvador o perdão para os seus pecados, a gente continua vulnerável a sentimentos, a emoções. Qual de nós não se sente ansioso, com medo diante de uma enfermidade, diante de uma situação de desemprego, de crise familiar, da violência que nos cerca, dos desafios que temos a seguir, diante de situações como a de Josafá? Qual de nós não temeríamos? Qual de nós não ficaríamos ansioso? Qual de nós não consideraria uma situação e temeria? Eu queria que você entendesse que é perfeitamente normal você ter esse tipo de sentimento diante de situações. Tem um terapeuta cristão chamado Gary Collins. Ele faz aquela distinção entre uma ansiedade normal e uma ansiedade que é uma ansiedade natural, de uma reação natural do ser humano, que nos prepara, como a gente falou, de uma ansiedade aguda, neurótica, crônica, que faz com que os sentimentos que sentimos possam ser exagerados, e isso vai fazer com que a gente possa potencializar aquilo que não tem tanta força assim, às vezes situações simples da nossa vida. Josafá estava diante de uma situação difícil. Existia uma grande multidão, e a turma chegou nele e disse: olha, não temos tempo. Não temos tempo. Era como se ele estivesse dando uma situação, uma sentença na verdade, dizendo assim: olha, vocês serão arrasados, vocês serão destruídos, completamente destruídos, existe uma multidão vindo. Nessa hora Josafá fez: eu não tenho o que fazer. E a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre esse texto é dizer assim: presta atenção, meu irmão, você não está no controle de tudo.
Você não tem controle sobre todas as situações que adivinham sobre você. Você não tem. E eu quero dizer para você que está tudo bem não ter. Esse também não é o seu papel. Jesus Cristo faz isso muito melhor. Eu queria já dizer para você, olha, quando situações vêm sobre você, clame ao Senhor. Considere aquilo que o Senhor considera sobre você. Se lembra no começo, quando eu falei que o Senhor considerava o seu sofrimento e a sua aflição? É por isso que você, nesse momento de aflição e de problemas, você deve considerar quem Ele é. Você deve considerar o poder que Ele tem. Meu irmão, para Deus nada é impossível. Josafá entendia isso. E ele começa a oração, olha como ele começa a oração: Senhor, não é Tu que dominas sobre reinos e sobre povos? Não é o Senhor que comanda, que domina sobre esse mundo? Não é o Senhor que tem controle sobre todas as situações? Não é o Senhor que ama você, derrama amor sobre você e quer o seu bem? Meu irmão, eu queria que você considerasse isso, que você não fechasse o olho para quem Deus é e o que Ele pode fazer. Se as situações já são ruins, sem Deus no barco as situações ficam pior, porque, meu irmão, não é a ausência de tempestade lá fora, é a presença de Deus no barco. É essa que vai fazer a diferença para você e para mim. É por isso que, às vezes, quando você está em uma situação difícil, é por isso que eu estou aqui dizendo assim, eu não quero ser insensível a você. Eu sei que as situações são difíceis. Eu sei que muitas vezes você não quer buscar ao Senhor, às vezes nem força tem. Às vezes nem força tem. É por isso que a gente vai querer falar um pouco a respeito de situações ou de recomendações para você. E a primeira delas é identificar a causa do problema. O que é que está deixando você aflito? O que é que está deixando você ansioso? O que é que está trazendo prejuízo para a sua emoção? O que é que está trazendo prejuízo para o seu coraçãozinho? Sabe? Comece a identificar o que é que está acontecendo na sua vida. Peça ajuda a Deus. Deus pode ajudar você nisso. A Bíblia diz: sonde em mim, Deus, né? O salmista vai dizer: olha, vê se há em mim alguma coisa e modifica e transforma. O salmista falava isso. Você pode muito bem: Senhor, o que é que está acontecendo com o meu coração? Porque eu estou tendo taquicardia? Porque o meu coração está acelerando? Porque as situações estão metendo medo? Qual é a situação que está metendo medo? Comece a identificar isso. Quais são as situações? Identificada a situação, você deve encarar ela de frente. Você não deve temer as situações que acontecem sobre a sua vida. Acontecia muito comigo com relação ao futuro. O que é que vai acontecer na faculdade e depois da faculdade? No emprego e depois do emprego? E se eu sair desse emprego, né? Eu poderia dizer: eu tenho 2 filhos. O que é que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer, meu irmão? O Senhor proverá. O Senhor proverá. Eu quero que você considere a provisão de Deus sobre sua vida, amém? Deus é um Deus provedor, e você deve considerar isso sobre a sua vida. Com isso, eu não estou dizendo que você deve largar a mão do futuro e se programar ou se projetar. Eu estou dizendo que a projeção do seu futuro, ele não pode trazer prejuízo ou amargura para você. Você deve confiar em Deus, ou buscar a confiança em Deus. É interessante que, num dos momentos mais tensos da minha vida, que foi um dos momentos que eu mais tive confiança em Deus.
E aqui é um exemplo pessoal meu que eu quero dar. Muitos de vocês já ouviram essa conversa, mas eu quero repetir para alguns. Eu trabalhava num local, e esse local, por 4 anos, e aí eu fui demitido desse local. E aí, Juliana estava grávida. Assim que eu fui demitido, a gente descobriu que a minha esposa estava grávida. Aí eu estava sem emprego, e aí eu tinha alguém a mais para sustentar. Para alguns a situação poderia ser desesperadora, ou uma situação que traria uma ansiedade ao coração. Mas foi um dos momentos que eu estive mais com Deus. Eu parava assim, sentava na minha sala e dizia: Senhor, no monte do Senhor, Ele proverá. Proverá. E aprove que eu recebi lá meu seguro-desemprego, ou a minha rescisão lá, e foi a maior oferta que eu dei. Eu não tinha emprego ainda, mas o Senhor me desafiou a dar uma oferta. Isso aqui é uma questão pessoal, como eu falei. E eu dei a minha maior oferta que eu já dei até hoje, numa situação de desemprego, com filho vindo, sabe? E o Senhor me honrou de uma forma que eu nem precisei sacar o primeiro mês de seguro-desemprego, consegui logo um emprego. Amém? Sabe o que é isso? É porque eu considerei quem Deus era e não me desesperei. Ele me deu condições para raciocinar a situação da forma como ela deveria ser raciocinada. Amém? Você entende que às vezes o que a gente pensa, a aflição do nosso coração faz com que o nosso raciocínio não atente para as situações. As coisas ficam nebulosas, as coisas ficam difíceis de entender, porque eu estou pensando aflito no coração, porque eu estou pensando ansioso, exagerando as coisas que estão por vir. Minha mãe vai dizer: você está morrendo de véspera igual o peru. Minha mãe falava assim: para de morrer de véspera, tu é peru. E eu falava assim: é mesmo manhã, chamo de manhã, é mesmo manhã, vou morrer de véspera não. Aí eu sentava e orava: Senhor, providencia o peru no tempo certo. E Ele providenciava no tempo certo a provisão. Meu irmão, a Bíblia vai falar da provisão do Senhor, dizendo assim, ó, se o pai de vocês que é mau sabe dar coisas boas, imagine eu darei coisas boas, inclusive o meu espírito a você. A coisa que eu tenho de mais preciosa, que é a mim mesmo, Deus disse: eu compartilho com você, eu dou a você, que é o meu espírito. Amém? No Sermão do Monte vai falar a respeito de ansiedade. Ele vai falar assim, ó: não andeis ansioso por coisa alguma, diante o Senhor providenciar o que vai ser amanhã. O que comer, o que vestir, o Senhor dará, né, sustento. Ele cita o exemplo das aves e das plantas e das flores. A provisão de Deus está sobre todo aquele que considera isso sobre você, amém? Então considere estar debaixo da provisão de Deus, amém? Uma outra coisa, a ansiedade não vai fazer com que a situação se resolva. Mateus 6:27 vai dizer: quem de vocês, estando ansioso, pode acrescentar um côvado à sua vida? Quem de vocês pode acrescentar um dia da sua existência, mesmo estando ansioso? Ninguém. A ansiedade, ela não acrescenta nada. A ansiedade que eu falo é ansiedade aguda, crônica, que traz prejuízo, amém? Esse tipo de ansiedade prejudicial não ajuda em nada, não acrescenta, só faz atrapalhar. Amém? Uma outra coisa que você deve considerar é buscar a ajuda de alguém. Buscar a ajuda do irmão em Cristo. Buscar a ajuda de alguém maduro que possa caminhar com você diante das dificuldades. Meu irmão, todo mundo aqui é em célula, amém? Acredito que todo mundo aqui, pelo que eu vejo, é de uma célula. E uma das maravilhas de que a célula traz para a gente é o viver em comunhão. Sabe?
às vezes, na célula, as pessoas já dão indício do que elas estão passando. Você deve estar atento às pessoas da sua célula. Às vezes, uma mensagem dizendo assim: olha, como é que você está? Eu estou orando por você. Né? Pode ajudar naquele momento e ela se abrir. Meu irmão, se você passa por momentos de ansiedade, busque alguém. Busque alguém. Amém? Aleluia. Venha. Eu só queria dar uma palavrinha, interrompendo aqui. Como o irmão Clevson falou, eu sou testemunha de que eu saí da depressão através de uma célula. Eu sofria de ansiedade, eu me isolei por conta disso, e todos esses sintomas que ele fala são realmente os sintomas do qual eu passei. E um dos sintomas, eu não sei se ele vai citar aqui, um dos sintomas que mais atrapalha o ser humano e que mais incentiva, eu acho que é a cobrança. Quando você é cobrado ou por pessoas da sua família, em relação a estudo, em relação a trabalho, se você sofre uma pressão, você começa a sofrer esse indício. Você vai querer, você não quer ser você não quer ser o que as pessoas querem que você seja. E isso é uma coisa que frustra muito você quando você não consegue aquilo e quando as pessoas começam a cobrar. A cobrança, ela gera um tipo de ansiedade. E a sociedade em si, ela cobra isso. Quer queira, quer não, ela sempre vai acabar cobrando mais de você. Seja dentro de casa, seja fora de casa, você vai receber uma cobrança. E é onde isso a gente tem que estar vigilante a respeito disso. É só isso que eu queria falar. Obrigada. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, Sonara. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, uma outra coisa que você deve ter em mente, e que eu peço mais uma vez que você considere que Deus, considere que você é aquilo que Deus fala sobre você, amém? Não sobre o que o outro fala sobre você, amém? A Sonara falou aqui muito bem a respeito de as pessoas chegarão, e chegarão mesmo, meu irmão. Se você está ansioso, quem mais vai chegar são agentes de Satanás para perturbar a sua vida. É aquele que vai dizer: por que você não faz uma faculdade? Por que você não passou no vestibular? Por que você não passou aquilo? Por que você não arruma um emprego? Por que você não faz aquilo? Meu irmão, você deve entender e dar destinamento correto a cada coisa que chega para você, amém? A Bíblia diz que a gente deve reter o que é bom, mas o que não é bom, jogue fora. Você deve considerar aquilo que o Senhor considera sobre você. Você deve ser aquilo que a Bíblia fala que você é, amém? Com isso, eu não quero falar que você possa estar numa situação de inércia para sempre. Eu quero dizer que você tenha que considerar as coisas boas que chegam para você e as mensagens que vai trazer uma esperança para você. A Sonara falou que na célula ela conseguiu encontrar alguém para que pudesse compartilhar o fardo. Existe um ditado, eu não sei de que, dizem que é chinês, mas vamos contar como chinês aqui, né? É um ditado chinês que diz: a alegria compartilhada é alegria multiplicada, e tristeza compartilhada é tristeza dividida. Está entendendo? Quando você compartilha uma tristeza, aquela pessoa, você divide aquela tristeza com ele. Ele começa a estar com você, né, para o que der e vier. E quando você compartilha uma alegria, é multiplicação, os dois ficam alegres. Então, considere buscar a ajuda de um irmão. Agora, uma dica: busque a ajuda de um irmão maduro, que vai trazer você a um caminho de esperança, a um caminho de direção de Deus, a um caminho de melhoria para você, amém? Existem irmãos que eles não são maduros suficientes para ajudar você. Acontece. Tem gente que ainda está na caminhada, tem gente que já está lá na frente, mas tem gente que é menino ainda. Você não vai procurar dentro da igreja uma pessoa que é menino ainda.
Você vai procurar pessoas maduras, né? E eu já dou a dica aqui: procure o seu líder de cela, procure o supervisor, procure os pastores, né? Procure pessoas que possam lhe ajudar e não pessoas que vão trazer prejuízo para você, porque as pessoas ficam muito naquilo de compartilhar com alguém, acaba compartilhando com uma pessoa que não é madura o suficiente para ajudar você, acaba piorando, acaba trazendo mais prejuízo para você. Então é interessante a respeito disso. Uma outra coisa é alegrar-se sempre no Senhor, amém? E isso aqui é muito importante, porque por vezes as situações que têm massacrado, asfixiado a sua alma, tem trazido um desânimo, e você não tem mais orado, você não tem mais lido a Bíblia, porque não tem vontade, sabe? Porque você não tem, você está passando por uma situação de necessidade, e às vezes não tem ninguém para andar com você. Eu sei disso, eu sei que é difícil, eu sei, mas você precisa vencer isso, você precisa passar por isso, você precisa deixar isso para trás, você precisa orar. Não estou com vontade de orar, ore sem vontade. Mas eu não acredito mais que Deus possa me ajudar. Ore como se Deus pudesse ajudar você. Você tem que começar eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Ore sem vontade, meu irmão. Você tem que começar a romper algo. Se você está nessa situação e tudo que você faz não tem tirado você daí, você tem que fazer outras coisas. Você não pode andar mais por esses caminhos, que esses caminhos estão dando nesse mesmo lugar que você está hoje. Você tem que considerar novos caminhos. Você diz: eu não estou conseguindo orar, ore sem vontade. Busque a ajuda de irmão que possa orar por você, que possa estar com você nessa luta. Meu irmão, o Senhor colocou a gente numa comunidade de fé. Somos uma comunidade de fé. Ninguém faz parte de uma comunidade isolada, ninguém. A palavra diz, é uma comunidade. A Bíblia vai dizer que lá em Atos, eles tinham as coisas em comum. Quando alguém passava dificuldade, um outro irmão ia lá e ajudava. Isso serve para você que está aí com problemas de ansiedade, e também para você que está bem, mas que você pode ajudar aqueles que estão lá. Estejam atentos e considere que alguém possa estar precisando da sua ajuda, que alguém nesse exato momento precisa da sua oração, que alguém nesse exato momento precisa de uma palavra de vida, de uma palavra que vai trazer ele à existência de uma realidade que ele não está considerando na vida dele. É por isso que se alegrar no Senhor é importante, porque na adoração ao Senhor você acaba conhecendo quem Ele é. Olha o que Josafá fez. Josafá, quando ele estava diante do templo, diante do povo, ele orou, e nessa oração a gente entende que ele tinha conhecimento de quem Deus era. Olha o que ele falou aqui, ele diz, versículo 6, a última parte: na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Aleluia, não há quem possa resistir. Na mão do Senhor está o poder. O Senhor é poderoso o suficiente para tirar você dessa situação. Alegre-se no Senhor, busque oração, busque o seu irmão, não fique sozinho, converse com alguém que possa ajudar você. Alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. E para uma conclusão, irmão, já falando a respeito que a oração pode mudar a sua situação, amém? Várias pessoas têm testemunho que a oração tem transformado a vida. É por isso que eu digo que você precisa insistir. Ore mesmo sem vontade. Venha para o templo, para as reuniões solenes de adoração ao Senhor, mesmo sem vontade. Eu não estou com vontade, eu vou mesmo sem vontade. Você considere ir buscar alguém na casa. Você dizer assim: a gente está indo para o culto. Eu não estou com vontade não, eu vou passar na sua casa. É isso mesmo. Eu vou não.
eu não estou com vontade não, mas eu vou passar na sua casa. Você vai comigo. Pronto, só. Aí tu desliga logo antes dela dar a resposta. Eu estou indo aí, tchau. Manda um áudio de WhatsApp, estou indo aí, e tira a internet do seu celular para não receber a resposta. Não vi tua resposta. Por que você não viu a resposta? Chegue lá. Às vezes, o tanto você bater na casa dele, e um dia que ele abrir a porta, você pode salvar aquela vida, amém? Você pode tirar aquela vida de uma situação ruim, depressiva e cheia de ansiedade. É por isso que a gente deve tratar do nosso, porque a gente tem que pregar uma coisa aí fora, e muita gente aí fora sofre dessa ansiedade, transtornos de ansiedade. Como é que você vai pregar aí fora? Suas feridas têm poder para curar, amém? Você deve passar por isso, ser curado, e na sua experiência aí fora, salvar muitos, ou conseguir alcançar muitos para o Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, você está naquela situação ruim, ore desse jeito: Senhor, cura minhas feridas, mas que as minhas feridas tenham poder para salvar, poder para alcançar as pessoas. Que tudo aquilo que eu passo, que você passa, possa servir de exemplo, e possa servir de motivação para que outros possam alcançar a vitória, amém? O que determina a paz no barco não é a ausência de tempestade lá fora, é a presença do Senhor Jesus. Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar. Está lá em João 14, 27, se não me engano. No entanto, ele afirmou que também teremos aflições e passaremos por perrengues aqui, para trazer para o nosso pernambucano. Perrengue vai acontecer, meu irmão. Mas esse perrengue não pode parar você. A nossa grande diferença do povo aí fora é que as tempestades virão, as tempestades baterão contra a nossa casa, mas a nossa casa está sobre a rocha, e essa rocha vai fazer com que a casa permaneça. Então, as situações que virão não vão roubar a nossa paz, não vão roubar a nossa tranquilidade, porque elas virão, baterão, e a casa continuará firme, amém? Então, você precisa começar a construir bases sólidas, para que você possa suportar o tranco da vida, porque a vida vai lhe dar tranco. É isso que a Bíblia está falando. É isso que a Bíblia está falando. Cleferson, eu não tenho sonhos mais, mas você vai voltar a sonhar, hein? Às vezes eu estou tanto tempo nessa situação que eu nem sei mais o que vai ser do futuro. Seu futuro é brilhante, eu sei disso, porque o Senhor trouxe você à existência para que você pudesse ser uma pessoa que adorasse a Ele e que desse certo. O Senhor quer que você dê certo. Deus é bom, o diabo não presta, mas às vezes o irmão que atrapalha tudo, a gente que atrapalha tudo. Então é interessante que o Pai Celeste possa cuidar da gente, e que os recursos espirituais citados aqui possam ajudar você a sair e a vencer problemas com a ansiedade. A ansiedade não tem uma causa só, ela pode vir de diferentes modos, de diferentes situações e de diferentes causas. Não existe uma causa só para a ansiedade ou transtorno ou crises de ansiedade, mas eu sei que é plenamente possível que você possa sair dessa situação triunfante e vitorioso, e o Senhor Jesus, a vida com Deus, pode fazer isso para você. É tudo isso que eu tenho a falar. O tema de ansiedade, ele não acaba aqui, amém? A gente quer trazer isso para vocês mais vezes, abordando outras situações, tendo outras abordagens sobre esse tema, quem sabe numa live pelo nosso Instagram. Mas de já, eu queria que você levantasse, fechasse seu olho